Graça e paz, irmãos, que alegria nós estarmos aqui transmitindo esse culto para todos que estão em casa conseguirem também ter esse momento de adoração ao Senhor. E eu tenho a alegria de estar aqui com o seminarista Arthur, da minha turma lá do seminário, que também vai estar com a gente no ano que vem, nos auxiliando no trabalho. E eu queria fazer uma oração com ele, para que Deus abençoe o nosso trabalho junto à igreja, junto aos irmãos, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Vamos fazer essa oração de iniciar o culto? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Eu agradeço pela vida do Arthur, o qual o Senhor separou para essa obra, para estar trabalhando aqui no Xangri-Lá. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida dele, que o Senhor derrame graça, misericórdia, que ele possa ser um instrumento do Senhor aqui, Pai. E assim que a igreja seja abençoada através da vida dele. E tudo que nós façamos aqui, ó Pai, realmente seja para a honra e a glória do Senhor. Que Cristo seja exaltado, ó Pai, nas leituras bíblicas, orações, na pregação da palavra, nos cânticos. Que o Senhor seja exaltado, Pai, que o Senhor, teu nome seja glorificado e que o Arthur possa ser bênção aqui no nosso meio, Pai, é o nosso desejo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, gente. Eu espero que vocês estejam muito bem e é um prazer enorme estar participando da liturgia, trazendo os cânticos para vocês, junto com Alexandre e junto com outro pessoal do grupo de louvor. Eu gostaria, para começarmos, de ler um texto com vocês que ele se encontra no Salmo 135. O Salmo de número 135, versículo 19 ao 21. Eu vou estar lendo na versão NVI, nova versão internacional. Se você tiver uma versão um pouco diferente, não tem problema, pode abrir, que vai ser edificado da mesma forma. Salmo 135, do 19 ao 21, diz o seguinte: Bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. O salmista ele expressa a totalidade daqueles que estão ali servindo a Deus. Ele fala dos israelitas, dos sacerdotes, dos levitas, ele fala de todos aqueles que servem a Deus e chamam eles para louvar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. E nesse momento de culto eu queria convidá-los a bendizer o nome do nosso bondoso Deus. E com isso eu gostaria de cantar uma música chamada Noite de Paz. Ela se encontra no nosso cenário de número 243. Vocês podem me acompanhar nessa canção e engrandecer o nome do nosso Deus nesse período de advento, de comemoração do nascimento do menino Jesus Cristo. Astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos
Nasce um bom Salvador, nasce um bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Legal. Essa canção ela é muito bacana porque ela expressa basicamente a temática junto deste sermão que nós vamos ter, um dos cânticos que nós estamos vendo com a exposição do Alexandre, mas especialmente aquele momento do nascimento de Cristo, sabe? Toda aquela questão do presépio, do envolvimento do menino Jesus. E ele é a luz que brilha no mundo e que clareia toda a maldade e tudo aquilo que ele está mudando. E com isso, eu gostaria de convidá-los para um momento de reflexão sobre as nossas vidas. E para isso, eu gostaria de ler com vocês o texto que está no Salmo de número 106. Na mesma versão que continuarei lendo, que é na NVI, o Salmo de número 106 diz o seguinte: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, que declara todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos com os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. O salmista ele expressa uma realidade que já era muito comum para eles, a realidade de rebeldia contra Deus. Ele expressa isso depois do decorrer do salmo, como os pais deles, os antepassados, foram rebeldes. E se nós pensarmos, nós conseguimos muito fácil pensar como que os nossos familiares foram rebeldes contra Deus. Mas eu gostaria ainda de estreitar mais, pensar como que nós somos rebeldes contra Deus. E nesse momento eu gostaria de colocar cada um num momento de oração silenciosa, pensando e pedindo perdão a Deus pelos os nossos pecados. Porque aquilo que o salmista diz no Salmo, no versículo 1 deste Salmo, é muito interessante. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Embora nós venhamos a pecar contra Deus, Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Então vamos nos colocar numa oração silenciosa e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos orar. Pai, sabemos e estamos pensando em tudo aquilo que nós fizemos de errado perante o Senhor. O Senhor resplandeceu sua luz e mostrou para nós, aquilo que nós fazemos de errado. E essa luz se manifestou ao seu Filho. E graças a Ele nós podemos analisar as nossas vidas e ver aquilo que ofende ao Senhor. E acabamos de fazer isso. E pedimos perdão ao Senhor. Porque o Senhor é muito bom, Pai. Mas mesmo assim nós falhamos contra Ti. Nós pedimos misericórdia
Pedimos misericórdia porque queremos andar conforme o Senhor deseja, mas o bem que nós queremos, infelizmente, muitas vezes nós não fazemos, mas o mal que não queremos, a gente faz. Livra-nos, Pai, deste corpo da morte, esse corpo de pecado. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para que Ele transforme nossas vidas como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele transforme o nosso ser na totalidade, em imagem e semelhança do Teu Filho, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, confiando no Teu perdão. Amém. E com isso, confiando e sabendo que Deus é bom, eu gostaria de cantar com vocês Ele Continua Sendo Bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. E agora eu gostaria de tocar uma música, não sei se vocês conhecem essa, mas é uma música muito legal da banda Projeto Sola. Ela é bem bacana e eu gostaria de cantar o refrão com vocês, para vocês, caso não conheçam ela, estarem já entendendo como que ela funciona e assim a gente pode cantar junto. Pode ser? Ela é o seguinte: servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Fácil, né? Então agora eu vou cantar e pelo menos o refrão vocês já sabem.
vão da vida a porta pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofreu, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Até o fim, a vida se manifestou como de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofreu, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. E essa música, eu acho ela sensacional por tudo aquilo que ela fala. Eu acho que ela é autodescritiva, mas ela diz sobre o nosso Senhor, que Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a verdadeira vida, a videira real, Ele é o caminho e a verdade. E a vida se manifestou como um de nós se fez. Claramente, para mim, essa música ela representa a ideia de Natal, que das trevas surgiu a luz. E com isso, eu gostaria que você, comigo, entrasse num momento de oração, para que o Alexandre venha e já possa pregar para nós. E eu vou estar orando para que a gente entre. Pense nisso e reflita que a luz traspassou as trevas, está dissipando essas trevas. E nós estamos nesse momento de cantando os cânticos de Natal com a Bíblia, pensando nessa verdade, que Jesus nasceu e Ele é a luz que brilha sobre tudo e todos. Vamos orar e o Alexandre vai se chegar. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Guarde os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, que a gente possa
ser abençoados por Tua palavra e sermos incentivados a mudarmos os nossos hábitos e a olharmos para o Senhor de cada vez mais de uma forma mais madura. Que o nosso coração esteja preparado para dar uma resposta digna ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe através do Alexandre, cuide dele, que ele esteja falando aquilo que o Senhor depositou no coração e no entendimento dele, aquilo que ele trabalhou para compreender aquilo que o Senhor estava dizendo através da sua palavra e trazer para nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Que bênção, que alegria nós louvarmos o Senhor, exaltarmos a Cristo. Deus abençoe, Arthur, a sua vida e continue te usando para a glória de Deus. Agora nós vamos continuar nossa série de mensagens, Natal numa jornada musical, com o cântico número 3. Nós estamos seguindo o Evangelho de Lucas ali, nos cânticos que iniciam esse Evangelho. E hoje nós vamos no terceiro cântico, que está lá em Lucas 2. Abra sua Bíblia lá em Lucas 2. E eu lerei dos versos 1 a 20. Eu vou fazer essa leitura na versão nova, Almeida atualizada. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em fardos e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre ao nosso coração, aplique a tua palavra, que sejamos abençoados por ela, Pai. Somente a leitura já nos edifica, nos fortalece, nos traz alegria e esperança, mas continua falando com a gente, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
de 2020 com certeza vai ser diferente. Todo esse contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, e há um decreto do governo que diz que deve continuar o isolamento social. As festas foram canceladas, tanto agora no Natal como no Ano Novo, não haverá festas oficiais nas cidades. Há essa ordem para não aglomerar, para que o vírus não seja espalhado, para que mais pessoas não se contaminem. E estamos acostumados a ouvir grandes corais de igrejas fazendo apresentações, cantando louvores que exaltam a Cristo, que falam desse momento tão especial do nascimento de Jesus. E lá no primeiro Natal, que é referente ao texto que nós lemos, há um decreto do governo. Há um decreto do governo que, ao contrário desse que nós estamos vivendo, fez com que houvesse aglomerações. O decreto era um recenseamento do povo. E nesse dia, nessa aglomeração de pessoas na cidade de Belém, onde o Messias deveria nascer, ali naquela região, não teve um coral de igrejas, de pessoas cantando, louvando a Deus, mas ali houve um coral angelical que louvou, exaltou a Cristo e o seu nascimento. Nós vamos meditar um pouco nesse contexto. A respeito do Natal, irmãos, nós vemos no decorrer dos anos muitas distorções, atualizações, e com aglomeração ou sem aglomeração, com ajuntamento ou sem ajuntamento, o Natal em si é um fato histórico imutável. Não é algo que precisa ser mudado ou atualizado. E a gente vai falar um pouco disso mais à frente na mensagem. Os primeiros versículos que lemos, esses dados históricos que Lucas apresenta nos 2 primeiros versículos, eles são muito importantes para estabelecer a história de Jesus dentro da história geral. Ninguém nunca vai questionar se em 2020 ocorreu uma grande pandemia no mundo todo, assim como ninguém pode questionar que há pouco mais de 2000 anos atrás aconteceu o nascimento mais importante de todos, o nascimento de alguém que dividiu a história antes e depois dele, o nascimento do Salvador. Jesus não foi, em sua época, só um homem com grande sabedoria, nem só mais um profeta, como alguns dizem, e nem foi um revolucionário, como alguns ativistas políticos querem defender. Jesus se revela como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele não foi, ele é. Ele está vivo e reina sobre o universo que Ele mesmo criou pelo poder da Sua palavra. Um anjo do Senhor veio à terra para pré-anunciar o nascimento do Cristo a Maria. E mais tarde ela compôs o Magnificat, o seu cântico de louvor e fé no Salvador, que foi a nossa primeira meditação. Agora Jesus nasceu. E os anjos descem à terra para louvar a Deus com um cântico de adoração ao Senhor. Esse cântico que está no versículo 14 ficou conhecido na história da igreja, em sua forma latina, Gloria in excelsis Deo, que quer dizer glória a Deus nas alturas. Vamos meditar nesse cântico e em seu contexto, por isso eu peço que você fique com sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse tema, Glória in excelsis Deo, cântico dos anjos, louvor e adoração ao Salvador. José e Maria viviam em Nazaré, mas o Messias deveria nascer em Belém, conforme a profecia de Miqueias. Lá no seu livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia, então, de Miqueias dizia que o Messias, o Salvador, ele nasceria em Belém. Mas a gestação de Maria estava chegando ao fim,
e eles estavam ainda em Nazaré. Será que essa profecia poderia falhar e o Messias nascer em Nazaré? Claro que não, a palavra de Deus é infalível. E com o decreto do imperador César Augusto, imperador romano naquela época, mesmo sem saber e sem intenção, ele cumpriu os propósitos de Deus. E isso nos mostra a soberania divina. Isso fez com que Maria e José se dirigissem a Belém, para lá eles se alistarem e prestarem contas ao governo. E é interessante, irmãos, observarmos essas questões, porque no momento que isso aconteceu, deve ter sido muito difícil para José e principalmente para Maria. No final da gestação, fazer esse deslocamento, que era pouco mais de 100 quilômetros, mas não existia carro, não existia a facilidade que nós temos hoje, mas para eles saírem de Nazaré e até Belém, pouco mais de 100 quilômetros com Maria, nesse estágio da gravidez, deve ter sido bastante complicado. Mas eles foram, Deus era soberano e estava dirigindo todas essas coisas. Talvez você esteja questionando muitos decretos do governo hoje em relação à pandemia, mas você pode ter certeza que Deus, ele é soberano e nada vai fugir dos propósitos que ele tem, mesmo que os governantes às vezes façam decretos que nós não entendemos. Nesse decreto do recenseamento, então, todos deveriam se apresentar nas cidades de suas famílias. E José era da casa de Davi, da descendência de Judá. E Davi tinha nascido na cidade de Belém. E por isso José deveria ir para lá junto com Maria. Então esse recenseamento servia tanto para a questão do serviço militar, para impostos e atualização de cadastro dos cidadãos do Império Romano. E o versículo 6 diz: aconteceu que estando eles ali em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito. Então, enquanto eles estavam ali em Belém, Maria deu à luz. Belém tem um nome muito significativo, significa casa do pão. E nenhuma cidade seria melhor para o pão vivo, aquele pão que desceu do céu, como Jesus mesmo se descreve mais tarde, nascer. E é ali que o Messias então nasce. Jesus foi o primogênito, como o texto diz, o primeiro filho de Maria. A doutrina da virgindade perpétua de Maria, ela é falsa, não tem base bíblica. E pelo contrário, nós temos várias evidências bíblicas para afirmar que Maria teve muitos filhos com José. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 25, diz que José não teve relações sexuais com Maria enquanto Jesus não nasceu, mas depois eles tiveram. E de acordo com Mateus 13, 55 e 56, nasceram Tiago, José, Simão, Judas e outras filhas, que não sabemos o nome e nem quantas eram. Mas pelo menos Maria então teve mais 6 filhos além de Jesus. E mesmo que Maria não tivesse outros filhos, isso não faria dela imaculada, sem pecado, como ensina a teologia da Igreja Romana. Pois ela também era uma pecadora que precisava ser salva, como ela mesma diz no seu cântico. Porém, não negamos que Maria foi bem-aventurada e honrada por Deus, por ser a escolhida, aquela que seria a mãe do Salvador. Maria, então, ela enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, quando eu estava meditando nesses versículos, eu lembrei do nascimento da minha filha, Lara. Minha primeira filha nasceu em fevereiro. E eu e minha esposa, nós tivemos todos os recursos para que ela nascesse no hospital, amparada por uma equipe médica, com um convênio médico, auxiliando todas as despesas. E ali naquela sala, no parto,
com toda aquela equipe, pelo menos umas 7 pessoas que estavam ali, e claro, confiando também no cuidado de Deus em todo momento, ocorreu tudo muito bem, nós fomos muito bem atendidos e a Lara veio ao mundo muito bem, com muita saúde. E ao olhar para esse relato do nascimento de Jesus, como ele nasceu, todas as dificuldades que Maria enfrentou, e ali diz que ela enfaixou o menino, ela mesma acabou de dar luz e enfaixa o menino. É claro que ela deve ter tido a ajuda de José, seu esposo que estava com ela, e eles colocaram Jesus, o menino Jesus, na manjedoura. Aquela cidade provavelmente estava cheia por causa do recenseamento. Não havia lugar para eles na hospedaria. Em relação a essa palavra, irmãos, há muita discussão, não há um consenso para dizer o que seria, né? Na nossa língua, aqui no português, a gente imagina que fosse como se fosse uma pousada, um hotel, mas há várias versões que dizem que poderia ser um quarto numa casa, um cômodo, né? E algumas pessoas pensam que é um estábulo ou um tipo de gruta anexo à casa. Seja o que for, era um lugar onde com certeza havia um cheiro ruim, sujeira, falta de espaço, provavelmente animais. Se fosse no estilo da casa daquela época, o térreo da casa servia para quando as pessoas chegassem com seus animais, eles ficavam ali naquele cômodo. Foi onde Jesus nasceu, numa manjedoura, onde os animais se alimentavam e tomavam água. Irmãos, essas circunstâncias do nascimento de Jesus geram uma reflexão, a gente precisa pensar nisso. Essa humilhação desde o nascimento já mostrava que esse, como os profetas disseram, seria um homem de dores. Desde o nascimento, então, ele vivendo essa humilhação. Mas há um outro lado também, que Jesus, desde o seu nascimento, ele se identifica com os seres humanos, principalmente os mais vulneráveis. Ele veio para ser o Salvador daqueles que reconhecem precisar de salvação. Ele se identifica com os humildes, os excluídos, os mais pobres. Por isso ele se fez assim entre nós. E o versículo 8 diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu sobre aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, a respeito da data do nascimento de Jesus, os anjos dizem: hoje nasceu o Salvador. Em relação a essa data, nós não sabemos quando Jesus nasceu, não podemos falar foi esse dia, foi esse mês, e nem foi esse ano. É tudo especulação. Essa data de 25 de dezembro, por exemplo, ela foi estabelecida no quarto século. A igreja substituiu a adoração pagã a Mitra, o deus Sol, que era comemorado nesse dia, 25 de dezembro, pelo nascimento do Sol da Justiça, que é Jesus. A igreja achou por bem que essa data não deveria estar dentro do calendário da igreja e substituiu a adoração ao Sol para comemorar o nascimento de Jesus, o Sol da Justiça. Desde então, é tradição comemorar o Natal, o nascimento de Jesus nessa data. Outras datas são propostas, mas nenhuma pode ser exata, e isso também não é tão relevante como o significado desse nascimento especial. Um anjo do Senhor havia descido para anunciar a Maria que ela teria um filho pelo poder do Espírito Santo. Também anunciou a Zacarias que Isabel teria um filho que prepararia o caminho do filho de Maria. E agora anuncia a simples pastores que o Salvador já nasceu, o Messias que Israel tanto aguardava. A profecia milenar acaba de se cumprir. E é muito interessante ver que os primeiros que recebem essa notícia
são pastores de ovelhas. Esses pastores, eles tinham má reputação. Era uma classe desprezada na sociedade naquele tempo. Era assim que a sociedade via os pastores. Mas não era assim que Deus olhou para eles. Eles eram crentes devotos, que esperavam a chegada do Messias. E ela havia chegado. E Deus decidiu anunciar a eles. O nascimento de Jesus não foi anunciado ao imperador, a um governador, a um sumo sacerdote, a nenhuma autoridade, nem religiosa, nem do governo, mas a simples pastores no campo. E a glória de Deus se manifestou ao redor daqueles pastores, porque Deus se revela e manifesta a sua glória a quem Ele quer. A glória do Senhor é algo tremendo, meus irmãos. Por isso, eles ficaram tomados de grande temor. Assim como Maria e Zacarias também ficaram atemorizados quando receberam a visita do anjo Gabriel. O nascimento de Jesus não é uma notícia para se ter medo. É uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria para todo o povo. A palavra grega evangelizo é traduzida por boa nova e mais tarde vira sinônimo de anunciar a obra salvadora de Cristo. Essa boa nova, o Evangelho, é para todas as pessoas sem distinção de nacionalidade, idade ou posição social. É uma mensagem universal. E o anjo diz aos pastores que na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o equivalente em hebraico a Messias, que significa ungido. Mas esse não era outro ungido, era o ungido. Diferente de outros ungidos no Antigo Testamento, como profetas, reis, sacerdotes, que eram ungidos do Senhor, homens usados pelo Senhor, e esse ungido, o Cristo, é o Senhor, não é ungido pelo Senhor, Ele é o Senhor, Ele tem esse título que só deve ser dado a Deus, Ele é o Senhor. É de uma grandiosidade tremenda essa revelação aos humildes pastores, meus irmãos. Todo o povo de Israel estava esperando o Messias. Era a profecia mais importante a ser cumprida e a mais aguardada. E ela foi revelada quando aconteceu a esses simples homens do campo. E no verso 12 o anjo diz: e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Que loucura, meus irmãos, que loucura! O Cristo, o Senhor, o Salvador do mundo, tão aguardado, nasceu, e Ele está deitado onde os animais se alimentam e bebem água. Ele não está num trono de ouro, Ele não está sendo aguardado com festa pelos homens, pelos governadores, mas Ele está nascendo num lugar sujo, humilde, no meio dos animais. Assim, os pastores iriam para Belém, se deparariam com essa cena inusitada e entenderiam quem era aquele menino que o anjo falou. Depois de o anjo falar essas coisas para os pastores, apareceu uma multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A famosa Pax Romana estava em vigor desde 27 a.C. Era um período sem guerras, mas a ausência de guerras não era garantia de paz em todos os sentidos. Tinham muitos problemas naquele império. E que paradoxo! Um exército veio para anunciar uma mensagem de paz em uma época sem guerras. Aqui no cântico desse grandioso coral angelical, ao anúncio de uma paz diferente, e também aparecem dois propósitos básicos. O primeiro, render glória a Deus, que está nos mais altos céus. E o segundo, falar dessa paz de espírito aos homens na terra, a quem Deus quer bem. E aqui nós vemos um contraste entre céu e terra, Deus e nós homens. Jesus, Ele
ele é Deus homem na terra. Se ele fosse só um homem, ele não poderia trazer a paz da forma que ele trouxe. A razão do Natal é a glória de Deus em tudo que Jesus é para nós. Nós glorificamos a Deus em todas as coisas que pensamos, falamos ou fazemos, porque Jesus nos trouxe a paz para fazermos isso. Ele é a nossa paz. Ele deixou os mais altos céus para estar na terra e viver como um de nós e depois morrer a nossa morte. O Evangelho da paz, ele vem para trazer paz entre os homens com a mensagem que Jesus traz, com a mensagem que Jesus vai pregar, vai anunciar. Ele vai anunciar uma mensagem de paz, de amor, de perdão, de reconciliação. E principalmente ele traz a reconciliação entre Deus e o homem. E aí a paz com Deus, não só com os homens. Em Romanos 5, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Que agora não há mais inimizade entre nós e Deus, mas Ele traz a paz. Mas não é só uma paz entre nós, homens, entre as pessoas, mas entre nós e Deus. O nosso pecado já não mais nos separa do Senhor, nosso Deus que é santo. Talvez você esteja pensando que esse ano não vai ter Natal, pensando que não vai ter aquele juntamento de toda a família, aquela festa, muita comida e bebida, troca de presentes. Talvez você pense que esse ano não foi de forma alguma um ano de paz, mas vai ter Natal sim, não do jeito que estamos habituados, mas a alegria e a paz estão presentes, porque essa é a comemoração a respeito do que já aconteceu, não do que vai acontecer ainda ou em relação ao que está acontecendo. Jesus nasceu e nos trouxe a verdadeira paz através da sua vida e obra. Esse é o verdadeiro Natal, e o melhor presente que recebemos é a graciosa salvação que Jesus nos proporcionou. No verso 15, quando diz que quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Irmãos, nessa época do ano nós vemos muitas imagens, desenhos, ilustrações, presépio em relação ao Natal, e nós vemos também muitos erros, e é por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para que nós realmente tentemos visualizar o mais próximo possível do que foi esse acontecimento. Quando nós procuramos imagens a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, logo aparecem aquelas imagens com Maria e José, o menino Jesus deitado na manjedoura. Até ali esses elementos com certeza estavam ali, mas aí aparecem também os reis magos, que a Bíblia diz que só eram magos, mas que eles chegam na casa. Lá em Mateus 2 a gente vai ver isso, eles não chegam na manjedoura, eles chegam muito tempo depois que Jesus nasceu. Nessas ilustrações também vemos os anjos ali acima, representando esse louvor, essa adoração que nós lemos aqui, mas eles não apareceram ali, eles apareceram no campo, os pastores. E nós vemos também os pastores, então está todo mundo ali, mas não é assim que é descrito o nascimento de Jesus naquele momento, ali na manjedoura com Maria e José. Mais tarde chegariam somente os pastores. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a palavra de Deus é a nossa fonte de informações. Não se engane. Talvez você sempre viu isso e achou que foi assim, mas volte seus olhos para a Bíblia e veja como de fato as coisas aconteceram. Os pastores, eles divulgaram exatamente o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Eles não falaram outras coisas que eles achavam, que eles queriam, mas eles divulgaram aquilo que o anjo tinha falado e aquilo que eles tinham cantado em louvor ao Senhor, a chegada do Salvador. Eles estavam cheios de alegria, ansiosos para ver aquele bebê especial, aquele que era o Salvador deles. Imaginem que grande emoção
e ainda poder compartilhar com os seus pais, os pais do menino Jesus, um encontro especial com os anjos que eles tiveram. Os pastores não podiam testemunhar em tribunais por causa daquilo que eu falei antes, que eles eram mal vistos, mas Deus permitiu que eles estivessem entre as primeiras testemunhas do nascimento do Messias. E nós pensamos que grande honra para eles terem visto Jesus pessoalmente, o Salvador. E foi mesmo, bem-aventurados aqueles pastores. Mas nós também somos privilegiados e considerados bem-aventurados pelo próprio Cristo. Jesus disse em João 20, 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Em 1 Pedro 1, 8 e 9, o apóstolo diz assim: mesmo sem ter visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Aqueles que creem em Cristo pela fé são bem-aventurados. Receberam a graça de crer em Jesus para a sua salvação e ter essa paz que os anjos mencionaram em seu louvor. Você já experimentou essa alegria decorrente da salvação por meio da fé em Cristo? Sua alma está em paz e a salva nos braços de Jesus, que foram estendidos na cruz? Ou você ainda tem medo? Medo da sua morte? Medo talvez de morrer nesses tempos tão difíceis em que muitas vidas estão sendo ceifadas? Medo da morte de alguém amado? Medo da volta de Jesus estar próxima, porque as pessoas estão dizendo, os sinais estão se cumprindo? Você tem medo que a volta de Jesus, do Senhor, esteja próxima e você ainda não tenha certeza da salvação? A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de medo, mas uma mensagem de grande alegria e paz. E se você está ouvindo a mensagem do Evangelho agora, você não precisa ter medo. Confie em Jesus. Aquele que foi salvo por Cristo tem no seu coração em mente o Evangelho, e agora vive com um propósito central na sua vida: levar essa salvação adiante, glorificando a Deus. E é isso que aqueles pastores fazem. Diz assim: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. As pessoas que ouviram o relato dos pastores ficavam chocadas. Maria, assim como quando foi visitada pelo anjo Gabriel, ficou ponderando todas essas coisas, pensando e assimilando quem era aquele menino a quem ela havia dado a luz. Ela entendeu que todos deveriam segui-lo e obedecê-lo, inclusive ela, pois ele é a única esperança de salvação para os pecadores. Os pastores não paravam de dar glória a Deus e louvar o Senhor por terem sido beneficiados com essas revelações divinas, e certamente contavam para todos que encontravam no caminho de forma alegre e exultante. Se você já creu no Evangelho, já creu em Cristo, não só no nascimento de Jesus, não só no fato de falar, eu sei, Jesus nasceu, eu acredito, mas crê na morte e ressurreição de Jesus, você também deve louvar a Deus constantemente por essa grande salvação operada em nós. O privilégio de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, falar sobre o Natal, os ensinos de Jesus a respeito de sua morte na cruz e ressurreição, foi dado a você, a mim, não aos anjos. A sua missão como seguidor de Jesus é compartilhar com alegria a boa nova. Esse é o maior presente de Natal que você pode dar a alguém nesse ano, alguém que não conhece o Evangelho, não conhece a Cristo pessoalmente. Às vezes você pode pensar, mas todos sabem o significado do Natal, é uma mensagem que todo mundo já conhece. Mas será que só dizer que o Natal é o nascimento de Jesus é suficiente? E o Evangelho? E a mensagem de que todos precisam se arrepender, crer em Jesus para serem salvos e não serem condenados ao inferno?
Nós precisamos pregar a mensagem completa, o Evangelho completo. Não um Evangelho só que trabalha também com a parte espiritual, mas um Evangelho que resgata a alma mais entristecida das trevas. A alma cheia de culpa por causa dos seus atos. O Evangelho que traz paz, não somente entre os homens, relacionamentos, mas o Evangelho que traz paz definitiva para a alma. E assim nós conseguimos nos relacionar com Deus. Pregue o Evangelho, fale nesse Natal de Jesus, da mensagem, da boa notícia que Jesus veio para nos dar a salvação. Ele é o próprio Deus. E hoje eu posso dizer que Ele vive em mim. E eu espero que Ele esteja vivendo em você. E assim você possa transmitir a paz que emana dele, do Espírito Santo, de Deus. Que nós possamos cantar e contar essa mensagem maravilhosa de Natal. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Através do nascimento de Jesus Cristo, nós vemos que o Senhor chegou ao último ponto e a única coisa eficaz e poderosa para a nossa salvação, que era a própria encarnação. Deus vivendo entre nós. Deus morrendo por nós. Já não é necessário mais sacrifício algum para perdão de pecados, porque Jesus fez esse sacrifício de uma vez por todas. Nesse final de ano nós celebramos o nascimento de Jesus, mas não conseguimos dissociar o seu nascimento da sua morte, porque é para isso que Ele veio, para ser um homem de dores, para sofrer no nosso lugar, para nos ensinar como viver, como andar, como agradar ao Senhor. E nos mostrou que não poderíamos nos salvar quando Ele mesmo se entrega na cruz no nosso lugar. Obrigado por tão grandiosa salvação. Obrigado por se humilhar no nosso lugar. Deus, é muito grandioso isso. Mesmo sendo todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, não mediu esforços para salvar o teu povo. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nos ajuda a compartilharmos com poder, pela unção do Espírito Santo, essa mensagem poderosa que tem alegrado a alma daquele que está abatido, tem trazido vida àquele que estava morto. E assim será por todos os dias até a volta do Senhor. E nós continuaremos anunciando e falando do Evangelho para a honra e a glória do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, que todos possam ter um Natal abençoado na presença do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente Natal. Que você possa, com a sua família, mesmo que não com todos que você gostaria, mas com esses mais próximos, mais chegados, cante um hino, louve o Senhor, leia a palavra, faça oração. Que esse é um momento muito especial na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.